Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Insights com Cafeína. E o nosso tema de hoje é Neurogestão, estratégias para os líderes de amanhã. Comigo aqui eu tenho a Aline Parisi, neurogestora empresarial, especialista em neuromarketing e gestão empresarial, MBAs em liderança, coaching, comunicação e mídias digitais, CEO da GR Hall, diretora da PBS Brasil, co-founder da RH Power. E hoje ela atua com foco na neurogestão aplicada à liderança e à gestão de pessoas. Nossa, que currículo maravilhoso! Muito obrigada por ter aceito o meu convite de estar aqui, por sinal de vir para cá, né? Porque a gente é do Rio, mas o Rio tem essas nuances de distâncias. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui para a gente falar sobre um tema super importante, a neurogestão. Principalmente porque, atualmente, os líderes eles não são treinados a ser líderes. Sim. Isso é um ponto muito importante para a gente mencionar. E começa explicando para a gente o que é a neurogestão, como é que a neurociência ajuda nessa parte, nessa evolução para você realmente ser um líder. A neurogestão, como você falou assim, os líderes hoje, não hoje, mas de muitos e muitos tempos, né, atrás, isso aí já vem de cultura. São aquelas pessoas que se desempenharam muito bem numa atividade, como operação daquela atividade, e aí ela começou a se destacar e foi para a liderança. Mas ela nunca foi treinada para ser um líder, né? A visão da neurogestão, que é a neurociência aplicada à gestão, né? Ela traz para a gente uma percepção do comportamento humano. Como que funciona o cérebro a determinados estímulos, como que o ser humano reage em determinadas situações. É claro que quando a gente está falando de cérebro e de pessoas, a gente não está falando de uma fórmula de bolo. Eu não estou falando de um gatilhozinho que eu vou apertar um botãozinho e a pessoa vai começar a agir de um determinado jeito. Mas a gente consegue ter uma ideia de acordo com o comportamento da maioria, de acordo com algumas crenças e culturas da nossa sociedade, como que a pessoa ela vai reagir a determinado estímulo. É assim que funciona a neurociência aplicada à gestão. É a gente ter essa compreensão do comportamento humano, do comportamento do cérebro humano, reagindo a determinados estímulos, a determinadas situações, com determinados comportamentos que a gente vê habituais. Então, funciona dessa forma. É isso que eu trago para a gente poder conversar. Bem legal, inclusive quando a gente fala de resistência à mudança. Você está falando que cada um tem um jeito, mas de uma certa forma, você pode até me corrigir, quando chega um novo líder, quem já está na equipe já começa a ficar mais retraído. Pô, da onde ele veio, ele vai trazer que ideia, quer inventar a roda. Então, também traz esse processo dinâmico para ajudar nessa mudança de cultura. Você entender qual o perfil da sua equipe. E quando você fala do líder, tem um trabalho aí do RH, de você saber treinar aquele líder e ver também se ele foi promovido a líder corretamente. Porque Sim. eu não acho que todo mundo tenha esse dom nativo de ser líder, mas também você consegue treinar e capacitar essa pessoa. Como é que você enxerga esse movimento, como você falou, né? Normalmente é um gestor, alguém que se dava muito bem na área técnica, e até falando do meu background em TI, quando você fala de área técnica, é muito bits e bytes. Sim. A pessoa normalmente ela não tem tanta interatividade, e quando você joga para um gestor, para um líder, você tem que saber falar, você tem que saber se comunicar. Como é que você enxerga esse movimento, essa mudança, trazendo esse dinamismo que você falou, faz teste, diz que não sei, como é que vê essa mudança para o líder do amanhã, de fato? Primeiro a gente falar um pouco a respeito de mudança, né? Nós seres humanos, assim, isso inato, inconscientemente, a gente está o tempo todo buscando por segurança e familiaridade. Sim. Então, o fato de entrar um líder novo, ou de você ter uma mudança em um processo na sua rotina, isso já influencia diretamente no comportamento da equipe, porque isso traz medo. E a reação que o medo faz no cérebro humano faz a gente ficar num momento de alerta. Então, Sim. Tudo que a gente vê ali pode ser que seja um problema. Então, já fica ali no alerta. Então, o fato de trazer uma mudança, aí trazendo para o contexto, né, de uma nova liderança, de um chefe novo, né, aquela visão assim, e agora? Né, o que aconteceu? É um medo que a mudança traz no comportamento humano.
E quando a gente tem essa visão, por exemplo, de pessoas, você comentou sobre o DISC, né? A neurociência, ela ainda não tem validado nenhum teste comportamental. Como a gente diz, por exemplo, do DISC, existem inúmeros outros, que diz se a pessoa é sanguínea, se ela é colérica, enfim, tem vários. Mas pela neurociência ainda não é comprovado. Mas a gente consegue ter isso no dia a dia, principalmente na visão corporativa, principalmente o DISC, como uma ferramenta que ela traz muita proximidade realmente das avaliações comportamentais de um colaborador. Eu uso, por exemplo, no dia a dia uma plataforma que ela é baseada na metodologia do DISC e algumas outras teorias comportamentais. A plataforma ela tem alguns algoritmos, enfim, inteligência que tem uma assertividade ali de aproximadamente 97%. Isso, quando a gente faz uma avaliação, por exemplo, de liderança, eu gosto de falar que não existe um perfil que é o melhor perfil para ser líder. A gente tem a visão, por exemplo, de pessoas que são executoras, pessoas que são planejadoras, comunicadoras ou que são analíticas, são os perfis ali principais. Não dá pra gente dizer que um analítico não pode ser líder ou que um comunicador não pode ser líder. Não existe um perfil que não é de líder. Todo mundo pode ser líder. Mas existem alguns perfis que, por conta deles serem mais, no caso do executor, ele é mais proativo. No final, ele acaba vendo um problema e quer resolver, e aí ele só quer resolver, que ele acaba se destacando. Não significa que ele seja o melhor líder, porque ele vai trazer outros problemas no meio do caminho, como, às vezes, uma comunicação mais ríspida ou muito objetiva, né? Então, quando a gente vê nessa visão de um perfil comportamental para ser líder, todo mundo pode ser. Algumas pessoas, sim, têm habilidades inatas de se comunicar, de conseguir agregar, de você conseguir trazer quem está próximo de você para o negócio, né? Sim. Tem algumas pessoas que têm uma facilidade realmente maior. O que não significa que isso não pode ser aprendido, porque o nosso cérebro ele tem o que a gente chama de neuroplasticidade, que é essa capacidade de aprender e criar essas novas conexões neurais, essa nova rede de acordo com o que você foi aprendendo, né? Então, a gente, sim, você pode não ter habilidades inatas ali de um líder, como uma facilidade na comunicação, a questão de uma inteligência emocional assertiva para tomada de decisão, mas você pode praticar e você pode treinar e você pode aprender. O primeiro ponto é a pessoa notar que ela precisa aprender. Você falou de executor, eu já passei por alguns casos que o líder era um executor e na hora que ele virou líder, ele olhava, você está demorando muito, deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. E também a questão da parte emocional de você saber aguentar a pressão, porque o que eu acho, na minha opinião, que faz diferença num líder, ele vai sofrer muito mais pressão do que, obviamente, os analistas dele. E ele tem que saber segurar essa pressão e passar de uma forma homeopática, em conta-gotas, porque senão ele vai deixar um estresse tão grande na equipe que ele mesmo vai perder o controle. Sim. Além do mais, esse questionamento que as pessoas têm. Eu sou muito específico em mídias. Você está querendo dar pitaco no meu trabalho? Quem é você? Uhum. E a pessoa até esquece que o líder já foi, possivelmente, um analista, ou que ele tá ali por algum motivo. E isso tudo é a parte emocional que precisa ser treinada do líder, a parte de comunicação, até para conseguir manter a equipe dele de uma forma resiliente para essa questão de produtividade que a gente é cobrado cada vez mais. Inclusive, eu vi uma matéria que eu achei super interessante, eu não conhecia, falando dessa geração, sobre o task masking, olha só, até errei, que é você fingir produtividade, é você ficar digitando aleatoriamente, inventar ligação, ficar andando pelos corredores, e falaram que isso foi uma prova agora, meio que uma rebeldia para a volta ao escritório, e o líder tem que conseguir lidar com isso. Qual seria aí esse ponto de resiliência, de emocional que você acabou de citar, para você realmente conseguir manter a equipe no foco, aguentando a pressão e com essas mudanças que a gente está sofrendo e vem sofrendo desde a época da pandemia? Resiliência é uma palavra muito forte, né? Assim, acho que o pós-pandemia está colocando a resiliência à prova diariamente. É verdade. Mas, assim, uma notícia boa, né? A resiliência ela também pode ser treinada.
Existem alguns estudos que falam sobre a força de vontade como algo treinável, inclusive. E a resiliência faz parte disso. Então, é como se fosse... como se você tivesse uma bateriazinha dentro do seu organismo, que é a sua força de vontade. E essa força de vontade, se você não treina, ela fica pequenininha. E aí, quando você começa a ser suscetível a porradas da vida, se a gente pode dizer, né? A problemas que vão acontecendo, né? Criando a casca. Quando você tem essa bateria fraquinha, você acaba com sua resiliência, assim, a sua força de vontade para conseguir alguma coisa, para suportar problemas, ela fica muito baixa. Mas a partir do momento que você treina essa resiliência, que você treina essa força de vontade, você vai ficando cascudo, você vai conseguindo suportar mais. E esses treinamentos, assim, hoje em dia, o que está muito em voga é a fala do mindfulness, né? Que é a atenção plena. Então, isso é uma forma de você treinar, né? A questão do foco, da atenção, a respiração. Essa força de vontade não é algo que... tem gente que nasce com e tem gente que nasce sem, porque a gente tem muito essa visão, né? Até quando a gente fala em empreendedorismo, não, tem pessoas que nascem... Essa tem muita força de vontade, essa aqui não tem. Mas, na verdade, é só a casca ali que, às vezes, da vida, ela não criou, ela não quis passar por isso, né? Então, é uma decisão não ter treinado. Inconscientemente, muitas das vezes. Mas a resiliência é algo que a gente treina com uma respiração consciente, por exemplo, fazendo um trabalho de meditação. Isso tudo facilita e ajuda na própria inteligência emocional de você poder reagir a determinadas situações de forma correta e assertiva. No fato, por exemplo, de você ver um colaborador seu ali fingindo que está trabalhando, né? Aquela produtividade mentirosa só para dizer que está cumprindo um horário e que está muito ocupado, e na verdade não é. E claro, se o líder está ali no dia a dia, ele sabe se está trabalhando ou não. Ele pode até não ser um líder especialista, aquele que começou de baixo, fez todas as funções e chegou na liderança, porque para você líder você não precisa saber o beabá, sim, mas você precisa saber o macro e o processo, e do que aquele processo interfere num outro lado. Por isso que o líder precisa saber disso. Então ele sabe muito bem as métricas de produtividade, ele sabe muito bem quanto tempo leva para fazer uma determinada atividade, mesmo que ele nunca tenha feito aquela atividade, mas ele vai saber. Então, ele precisa ter inteligência emocional para ver que o colaborador está passando por algum momento ali que ele não está motivado e que ele está prejudicando o dia a dia dos outros colegas, para conseguir dar um feedback de forma construtiva e assertiva, né? E não perder a famosa inteligência emocional ali naquele momento, por mais que a gente tem essa vontade de perder a inteligência emocional nesse momento. Com certeza. Agora você falou que o líder ele não precisa ser especialista. Eu lembrei na época que eu era analista, eu fui para uma reunião que era uma reunião de problema. Todo mundo já entrou ali, tipo, e era uma reunião com um fornecedor. O gestor da época, ele não entendia nada do tema, ele não entendia, mas ele tinha que estar, porque realmente estava dando muito problema na entrega do projeto. Quando ele começou a falar, e ele estava falando com engenheiros, o engenheiro ficou parado olhando para ele. Pô, ele entende do que ele está falando? Ele falou com tanta certeza daquilo, que ficou todo mundo assim, nossa, ele estudou o assunto, ele conhece, e ele não conhecia. Mas ele tinha pego todas as informações e ele foi lá e defendeu a causa, manteve a calma, colocou a voz correta e saiu da reunião como todo mundo achando que ele era um super especialista. Eu lembrei agora dessa situação. Inclusive, a gente não pode deixar de falar da nossa querida e amada geração Z. Sim. Não tem como. A Gen Z. Eu vi uma matéria que 74% dos gestores acham super difícil lidar com essa nova geração. E até acredito que a maioria dos gestores sejam a nossa geração. Sim. A gente sente na pele algumas coisas que você olha, nossa, calma, respira porque tá difícil. E como é que a neurogestão ajuda nesse ponto que é uma geração que está sendo muito criticada, até pelo exemplo que eu dei, né, de fingir produtividade. Alguns enxergam como uma forma de lutar por direitos melhores, outros já enxergam como uma forma de quer moleza, não quer trabalhar.
qual é esse meio termo? Como é que a neurogestão vê esse ponto e ajuda, de fato, esses líderes a lidar com essa diferença geracional? Sim. A verdade toda é que sempre teve crítica entre gerações. Isso sempre aconteceu. Mas eu acredito que isso está tão em voga ultimamente por conta da própria pandemia, que teve uma mudança mais rápida de uma geração para outra, se assim a gente pode dizer. Mas a galera da geração Z, eles são nativos digitais, né? Então, é uma galera que eles têm uma agilidade maior para poder aprender, por exemplo. Eles têm uma facilidade maior com tecnologia. Ao mesmo tempo, eles têm uma necessidade maior de autonomia. E eles são menos predispostos a essa visão hierárquica de uma empresa, uma hierarquia muito rígida, de eu sou o chefe, eu mando e você obedece. Falam muito da hierarquia linear. Mais agora. linear, isso daí. É claro que sim. Pra gente, a nossa geração aqui, que está acostumada numa vida workaholic, quando você vê uma outra geração chegando, e que seja para brigar por direito, ou que seja por culturalmente falando, que não tem a mesma visão de trabalho que nós temos, é natural que a gente critique. Mas assim, eu tenho percebido isso na pele mesmo, nos processos seletivos que a gente realiza, através da Grow. Esse processo seletivo, os empresários, eles não querem que pessoas novinhas, eles falam, não, novinho eu não quero não. E a gente fica naquelas, porque o novinho, às vezes, na entrevista, independente da idade, ele se destaca muito por conta da habilidade que ele tem de aprendizado mais rápido, habilidade tecnológica. Ele se destaca. Por que não investir, né? Por que limitar? Às vezes, até sem testar. Mas é uma geração que a gente chama que ele tem uma ecofobia, que é um medo dessa morte por conta da natureza, por conta de burnout. É uma geração que começa a apresentar problemas que cresceu vendo os pais trabalhando muito para conquistar e para ganhar dinheiro, para poder trazer um conforto. É uma geração que cresceu vendo guerras no celular, vendo desmatamento, vendo problemas ambientais pelo celular o tempo inteiro. Então, ela cresceu, se desenvolveu com um pensamento diferente do nosso. E é natural que eles ajam de forma diferente também no mercado de trabalho. E aí fica assim, um super alerta. Eles que estão entrando no mercado de trabalho. E a gente precisa deles. Sim. Então, assim, não tem essa opção de não quero contratar. Hoje, talvez você ainda consiga escolher. Mas daqui a alguns anos, você não vai conseguir mais escolher, porque é quem tem para contratar. E aí a empresa ela vai precisar se adequar com relação a isso. E como que a empresa se adequa? Como que a neurociência ela pode trabalhar para poder adequar a gestão de uma empresa para receber essas pessoas? Porque a empresa ela começa a não ter mais opção. Porque é quem está no mercado de trabalho, é quem está chegando. Né? Inclusive, nesse ponto, eu vi que, devido a esses problemas que estão tendo e como está sendo classificada essa geração, começaram a voltar com as pessoas que, assim, mercado brasileiro. Quando você faz 50 anos, você está velho e é muito mais difícil você conseguir um emprego. A gente tem a questão aí do etarismo. Sim. E com essa questão da geração Z estar sendo vista como uma geração que não quer nada, não quer trabalhar, voltaram as contratações da galera que era desprezada, vamos colocar assim. Então, ainda tem essa possibilidade de uma saída de mercado, de você voltar com profissionais com uma certa idade e que, como você falou, estão acostumadas a esse movimento workaholic. Sim. Que foram ainda antes da nossa geração, que era bem pior. Você tinha que estar ali... Não tinha celular durante muito tempo e eles ficavam trabalhando e faziam carreiras de entrar numa empresa e morrer na empresa, se aposentar nessa empresa. Então, ainda tem essa saída, mas como você falou, não vai ter mais. De alguma forma, a empresa tem que se adaptar e atender essas questões, essas exigências dessa geração e ainda manter a lucratividade e a produtividade. Eu acho que a gente fica ali naquela... equilibrando o pratinho. É Exatamente. Isso que está acontecendo. Inclusive, como você falou do feedback, eu fiz um episódio passado sobre essa questão de como você dá um feedback sem a pessoa se sentir ofendida.
Aí era elogia, critica, dá uma sugestão e tenta trazer a pessoa para o problema para ela ter a solução junto com você. Sim. Coisa que antigamente a gente não tinha essa preocupação, era cada situação que se passava na empresa, que era totalmente constrangedora, tanto que aumentaram os números de processos e outras questões. Na neurogestão, focando na geração G, focando nessa diferença geracional, como você vê essa parte do feedback? Você pegar e às vezes você acha que você está falando normal, o que talvez entre a nossa geração poderia ser normal, mas quando você pega uma geração mais nova, a pessoa se sente ofendida, a pessoa para de trabalhar, te acha o pior chefe do mundo. Como é que você enxerga essa questão do feedback entre gerações? Sim. É uma característica dessa geração Z, essa visão de pouca resistência às frustrações. É a questão da resiliência que a gente falou no começo. O deles é lá embaixo, a bateria é bem pequenininha. Tem que treinar. Tem que treinar bastante. Mas, enfim, é a geração e a gente precisa lidar com isso, né? Até que eles possam, com o tempo, não vão chegar no nível de resistência à frustração, talvez, que hoje essa geração tem, porque é uma outra vivência, são outras crenças, é um outro mundo. Então, é nesse sentido. Mas como que a gente pode trabalhar com essa galera, com feedbacks, dentro da empresa? Uma grande estratégia para trazer essa galera para o jogo é utilizar, por exemplo, a gamificação. A gamificação não só de metas, mas de pequenas conquistas. Quando a gente fala de pequenas conquistas no cérebro humano, a gente está falando de pequenas injeções de dopamina, que é o hormônio do prazer. É aquela sensação da recompensa, do serviço concluído, sabe? Sim. Então, quando a gente consegue adicionar no dia a dia dessa galera que é muito ágil, que quer tudo em curto prazo de tempo, que é tudo para ontem, comecei hoje, amanhã eu já quero receber uma promoção. Então, literalmente, né? Esse pensamento de já estou trabalhando muito bem há uma semana, eu acho que eu mereço ganhar mais. É você conseguir fazer para gestão estratégica, não só de salário, mas de atingimento de metas, é você conseguir realmente trazer essas pequenas recompensas, em vez de você esperar um longo prazo de tempo para poder fazer uma meritocracia, uma promoção com um passo mais largo, é você dividir isso em pequenos passinhos, onde você consegue trazer dentro de uma gamificação injeções de dopamina a um curto prazo. Isso faz com que essa geração fique mais motivada. Com relação ao feedback, de forma mais específica, o ideal é que sejam feedbacks mais rápidos em prazos menores. Não é esperar, por exemplo, uma reunião mensal, para saber o resultado de um determinado desafio e não sei o quê. Isso para essa geração é blá, blá, blá. Vou dormir na reunião. Vai dormir na reunião. É algo que a gente está habituado, uma reunião mensal de resultados, porque está na nossa rotina, a gente aprendeu assim e tal. Mas para essa geração vai ser blá, blá, blá. Ficar 2, 3 horas dentro de uma reunião para poder saber se o resultado dá bem, se não está bem, se eu fui bem, o que eu preciso melhorar, não vai dar certo. Então, a dica para feedback para essa galera, utilizando essa metodologia ótima que você trouxe, né, do outro programa, é uma visão mais curta e objetiva. Então, são pequenos feedbacks ali no dia a dia. Você não precisa trazer isso de uma forma, algo tão formalizado, mas você tá sempre dizendo, parabéns, isso aqui foi super bacana. Ó, esse pontinho aqui não ficou bacana, causou esse problema. Essa ação que você fez deu esse problema, que causou um problema pro seu colega ou pro cliente. Dados, fatos, de forma objetiva. Como que a gente pode fazer para isso não acontecer de novo? E aí você traz ele para a realidade, para ele pensar em algo para melhoria. Então, são feedbacks de rotina, do dia a dia, e de forma mais rápida e fácil, assim, não esperar maior tempo, assim como as metas, os objetivos, a meritocracia. Essa geração é uma geração que quer algo do agora. É do agora, eu preciso para agora. Para daqui a 3 anos. Nossa, é muito tempo. Eu não consigo pensar daqui a 3 anos. É muito tempo. Daqui a 3 anos, muita coisa vai acontecer. Então, o agora, como que você consegue engajar para daqui uma semana, de 15 em 15 dias, como que ele pode avançar mais uma etapa ali na escadinha, de 15 em 15 dias.
pequenas, logicamente você não vai promover de um assistente para um gerente sênior em uma semana, não é isso. Mas são pequenas conquistas, é uma gamificação, passo a passo. Só que um passo a passo mais curtinho, não é um passo largo como a gente está acostumado. Isso vai fazer um engajamento um pouco mais aprimorado ali no dia a dia dessa geração. Lembrei, ouvindo você falar, de 3 situações. Teve uma época numa empresa que eu estava que a gente tentou colocar a questão de gamificação, que era uma questão deles tirarem certificações, e chegou no final do período, ninguém tinha cumprido. Eram 3 certificações, tiraram 2, outros não tiraram. Sendo que um deles virou e falou, eu quero o meu prêmio. Eu falei, mas você alcançou a meta? Não. Eu falei, por que você quer seu prêmio? Porque eu me esforcei. Aí eu falei, tá. E quem garante que o que não tirou não se esforçou? Não, mas não é assim. Aí eu falei, não é assim. O acordo não foi esse. Obviamente, eu fui vista como a pior pessoa do mundo. Não tem como. E você falou essa questão agora de ir passinhos por passinhos. Esses dias eu li que está acontecendo muito essa questão da pessoa ter um cargo, sou o gerente, mas é um cargo fake, porque ela não tem a autoridade do gerente. Mas, em compensação, é para poder suprir a necessidade de status daquela pessoa e falar que ela realmente está sendo reconhecida de alguma forma. Então, você viu aí surgir, principalmente na nossa querida Redim, muitos gerentes, muita gente que você olha assim, não, peraí, você é mesmo gerente? E aí, se você for de fato a fundo, é um gerente no papel, mas nem tem autoridade que a gente conhecia anteriormente como gerente. Sim. E aí, você cria um outro problema, não? Com gerentes atuais, não, virei gerente, mas o cara tem 3 anos na empresa. Como é que a gente lida com isso? Além de uma outra questão, que aí você já me responde. Normalmente, as pessoas veem o líder, no meu ponto de vista, tá? Como um super-herói. Uhum. Você tem que ser o cara que tem um emocional muito bom. Você tem que ser um cara que vai conseguir dar esse tipo de feedback. Tá tudo explodindo, mas... Olha, Aline, você não foi legal nessa situação. Você se mantém a pessoa mais serena do universo. Sendo que esquecem que você é uma pessoa, que você tem problema, que você também está sob pressão. E, ainda assim, você tem que ser a Mulher Maravilha. Sim. Então, essas situações todas que envolvem o emocional, como você falou, essa questão de você ter que dar esses passos menores e acabar criando esses cargos fakes, que é bonito no papel, mas sem autoridade. Como é que você vê toda essa complexidade que está sendo criada devido a essa questão de geracional e o avanço rápido da tecnologia, do digital, como você falou? A verdade é que o cargo de liderança, se a gente for pensar numa analogia de um hambúrguer, o líder é a carne. Ele está ali na chapa, esquentando, com uma espátula apertando em cima. A carne do hambúrguer é o líder. Ele está sofrendo pressão de todos os lados e tem que ficar ali firme, forte, para suportar, né? O líder é esse. E não é da nossa geração, ou da geração Z, ou da que foi antes. O líder, ele precisa ser esse elo de ligação, né? Então, ele realmente sofre muito nesse sentido. Esses cargos que você comentou, né? Desses cargos fakes para poder... É realmente uma visão de status, uma necessidade da sociedade. Hoje, o ser humano, ele precisa viver em grupo, né? O ser humano, ele é um animal que vive em bando. Então, o status é significativo para ele dentro do bando. Então, você dizer que é um gerente, você dizer que é um diretor, um CEO de uma empresa, né? Só tem eu sou CEO da minha própria empresa. Isso é realmente uma necessidade de status, de ser visto para poder você conseguir intrinsecamente, inconscientemente, abrir alguma porta. Isso inconscientemente age assim dessa forma. Quando a gente tem essa percepção de liderança, por exemplo, com a geração Z, é onde tem a maior disparidade realmente dessa comunicação. É o líder que está acostumado com uma determinada rotina, que tem suas crenças enraizadas porque ele aprendeu assim, e às vezes ele não se atualizou para um novo aprendizado. O famoso sempre deu certo, vou continuar. Sempre deu certo, vou continuar, né?
E a geração Z vindo com muitas ideias, muita tecnologia, muita novidade, com uma necessidade de flexibilização e de autonomia que o líder não está acostumado. Você começar a gerir equipes autônomas de um dia para o outro não é tão simples. Como que você consegue ter o controle de uma equipe que é autônoma? Né? Então, é uma mudança. E como a gente falou, mudança traz medo. E quando a gente está com medo, ou a gente foge ou a gente briga, né? É a luta ou fuga. E o que tem acontecido? É a luta. O líder, ou ele está fugindo, ou ele está lutando. E essa luta, ela está trazendo o que é essa briga geracional dentro das organizações. Porque ele está numa posição, num status, em um momento que ele não pode fugir. Ele é o líder, ele tem que meter a cara. Ele é a carne ali do hambúrguer e tem uma espátula apertando ele e tem uma chapa esquentando embaixo. Então, ele não pode fugir. O que ele faz? Ele briga. O medo faz ele entrar nessa percepção e nessa visão de brigar, né, da luta. Então, quando a gente fala assim nessa visão da geração Z, junto com essa nova liderança, numa visão de um feedback, enfim, nessa construção toda de um contexto organizacional, a gente fala de uma necessidade da gestão se adequar a essa nova realidade. As empresas precisam se adequar a essa nova realidade. E não é só pela geração Z, é pela geração que está agora. Que a própria geração que está agora não está aguentando a metodologia que está acontecendo. Por isso que o Brasil é um dos principais países com casos de afastamento de burnout. Burnout, ansiedade e estresse são responsáveis... problemas de saúde mental no trabalho, tá? São responsáveis por 30% dos afastamentos que tem hoje do INSS. Então, isso não é um problema da geração Z. A questão é que a geração Z está brigando e a nossa geração está doente. Só que está doente e não está enxergando. É basicamente isso. Então, no final das contas, as empresas elas precisam sim se adequar. A geração Z está trazendo uma obrigatoriedade dessa adequação, porque... senão você vai ficar sem funcionário. E você vai ficar sem funcionário ou porque a geração Z não vai escolher você como um empregador, ou porque o seu colaborador hoje vai se afastar por saúde mental, doença de saúde mental. Porque a sociedade que a gente vive hoje em dia não dá para continuar com as empresas da forma como estão. Então, realmente precisa ter essa adequação mercadológica aí no mundo corporativo. Inclusive, eu não sei como está sendo tratado essa questão desses cargos sem autoridade, a frustração. Porque eu sou gerente, mas eu não posso fazer nada. Eu sou gerente, mas eu sou gerente no papel. Isso gera uma frustração, acredito. Com certeza. E talvez até para essa geração, a fuga seja a questão do empreendedorismo. Sim. E a gente cai num outro problema. Porque eu vejo muito outro dia mesmo, eu estava vendo no jornal, aumentou o número de empreendedores. Mas, gente, eles pegam o pessoal que virou MEI, e virou MEI por necessidade, que virou MEI porque ficou desempregado e precisava, de alguma forma, voltar para o mercado. Sim. E não estava conseguindo até se adequar a essas normas, a esse padrão engessado que muitas empresas ainda têm. Sim. Eu acredito, inclusive, que esse movimento de volta para o presencial é uma prova disso. Porque em 2 anos de pandemia, provou-se que muitas empresas, principalmente quando a gente fala da parte de tecnologia, conseguem sobreviver trabalhando de casa. E aí entra um outro ponto. Mas o funcionário está em casa, ele não está trabalhando, ele está na piscina. Volta aquela mentalidade, eu tenho que bater crachá. Sim. Certo? Não, eu tenho que estar aqui de 9 às 18. O que eu estou fazendo? Digitando enlouquecidamente nada no Word. Sim. E acredito que você conheça bastante casos relacionados a isso, pela sua área de vivência. E esse ponto de equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Como é que a neurogestão enxerga isso? Como você falou, eu sou um hambúrguer, estou sendo pressionado, mas eu também tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho cachorro, eu tenho família, eu tenho vida.
E aí, quando a pessoa descobre, cara, calma, eu não tenho mais vida, vem o burnout. Sim. Esse equilíbrio, como é que você acha que é possível equilibrar essa pressão como líder mesmo? Você tem a pressão da nova geração, você tem a pressão da empresa, você está dando muito mole para esse funcionário, está vendo que ele está fazendo tudo, você não vai tomar uma decisão, a gente vai ter prejuízo. Olha, convence todo mundo a voltar para o presencial, porque tem que ser sociável. Sabe? Às vezes uns argumentos que você para assim, é sério que é isso mesmo que a gente está fazendo? Como é que equilibra? Como é que um gestor, hoje em dia, consegue equilibrar 5 pratinhos e se manter saudável? É possível isso? Não é possível não, tá? É igual o pato, né? Quando não nada, não voa e ainda anda meio torto. No final das contas, vai fazer tudo mais ou menos. Não vai fazer uma entrega. Isso a gente fala muito numa visão da neurociência, do multitarefas, que é um verdadeiro mito. Achar que um colaborador multitarefas, ele vai estar entregando muito, porque ele vai entregar bastante por um período até ele entrar no burnout. Então, o multitarefas para o cérebro, isso é extremamente prejudicial, porque o nosso cérebro ele trabalha com foco atencional. A partir do momento que ele tem o celular apitando, é o e-mail chegando, é um barulho que toca, são muitos estímulos. Isso faz ele perder o foco. E existem diversas pesquisas que falam que quando o fato de você estar, às vezes, imerso em uma atividade, concentrado em uma atividade estratégica ou de conta, enfim, que demanda a sua atenção, o fato de você receber uma distração, alguém te interrompe perguntando de um outro assunto, você abre o WhatsApp para responder alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está executando. Você demora, em média, 23 minutos para conseguir retornar à sua atividade cerebral com foco na atividade que você estava antes, na mesma imersão. Então, a gente fala assim, como que você gerencia isso tudo? O ideal é você conseguir fazer, você ter no seu dia pequenos blocos de trabalho, onde você consiga se manter sem interrupção. 90 minutos, 120 minutos, e aí depois desse bloco ali de 90 minutos de trabalho sem interrupção, você pausa, vê o WhatsApp, responde e-mail, dá aquela deslocada para você conseguir ali, de repente, mudar de um assunto e ir para uma outra atividade, fazendo várias atividades, mas não ao mesmo tempo, em blocos separados. Isso você vai conseguir melhorar a sua produtividade, tá? Inclusive, eu lembrei de uma situação, muitos anos atrás, que nesse movimento criaram a famosa sala de descompressão. Que se você fosse para a sala de descompressão, você era vagabundo. Você tá à toa. Fraco, você tá fraquinha e teve que fazer sala de Sério mesmo? Que você tá aqui no horário de trabalho jogando videogame? Esse videogame aí não é pra ficar aí, mas não é pra ninguém jogar. Então tem isso que você falou, você conseguir se manter nessa atenção plena durante 90 minutos. Depende de cada um ali, né? Mas o ideal seria dividir em blocos ali de 90 minutos, 120 minutos, e tem intervalos de 10 a 20 minutos para você conseguir chegar nesse ápice assim, de produtividade, né? A sala de descompressão, neurocientificamente falando, ela é ótima. Porque quando a gente fala de momentos em que a pessoa tem insights de criatividade, resposta para soluções para problemas, é um momento em que você está com o seu estado emocional ali mais off, mais desligado. Então, quando a neurociência ela traz em estudos de que essas respostas que você tem para determinados problemas que são super difíceis, você não tem numa imersão de um dia sentado numa sala de reunião e tentando achar o problema, a resposta para aquele problema. Não é desse jeito. Isso não é o jeito saudável. O jeito saudável de você conseguir encontrar essa resposta é você trazendo embasamento, você trazendo conhecimento, agregando conhecimento, que ali, no momento que você estiver mais descansando, digamos assim, tô de férias, deitei a cabeça no travesseiro e acordei com a solução. É isso, é porque você descansou e aí você começou a trazer insights ali do seu inconsciente, de conteúdos que você tinha ou que você trouxe para sua bagagem,
para trazer a resposta para aquele problema. Então, a famosa ideia de chuveiro, né? Ideia de chuveiro. Exatamente isso. Neurocientificamente falando, isso existe e funciona. Então, a sala de descompressão, ela não vem só para você tirar o estresse. Ela vem também para você conseguir trazer soluções para determinados problemas. Mas, infelizmente, assim, a vida workaholic do corporativo e a falta mesmo de consciência dos líderes e das empresas acha que uma sala de descompressão é a pessoa estar à toa. E lógico, vai também da maturidade do colaborador. Você está numa sala de descompressão por um determinado período. São os 15, 20 minutos que você está ali tirando de um bloco de produtividade para o outro. Não é para você ficar o dia inteiro ali dentro, né? E aí, lógico, vai da maturidade de cada empresa, de cada colaborador, a aplicação de uma sala nesse sentido, né? Sim, inclusive até essa busca por conhecimento traz um pouco essa ansiedade. Eu tenho amigos que falam que começam a ler 3 livros de uma vez só. Eu falei, gente, eu queria entender como você não está no livro A, imagina que está no C e volta para o B. Porque eu não tenho essa capacidade. Principalmente se eu estiver lendo algum livro sobre negócios. Tem horas que eu embola, eu falo, não, peraí, o que você vai fazer? Vou descansar, vou jogar videogame, vou fazer alguma outra coisa, que aí realmente vem a ideia de chuveiro, que não é necessariamente você estar no chuveiro. Sim. Mas um ócio é bom. A gente tem que começar a normalizar isso. Tanto que às vezes eu brinco, cara, o que você gosta mais de fazer? Nada. Adoro fazer nada. Tem horas que você tem que parar. Sim. E a gente não está acostumado a parar. A gente não está acostumado a ouvir que precisamos de pausa. E muitas vezes, como você falou, o Brasil é o que tem o maior índice por afastamento de doenças mentais, porque nós não cuidamos de nós mesmos. Sim. Os líderes, eles precisam saber qual que é o ponto, o limite. E quando você está imerso, às vezes, em um problema, estar nesse limite, encontrar esse limite é muito difícil. As pessoas que estão à sua volta falam, o seu corpo começa a dar sinais, mas você não enxerga. E aí você vai enxergar quando você tem que ser afastado por uma doença, que aí já é o ápice, é quando você já passou muito do seu limite, né? Então, assim, se vale uma dica nesse sentido para a liderança que está ali, a carne do hambúrguer, numa questão geracional, enfim, com um monte de atividades para fazer, workaholic, se você gosta de trabalhar, não é um problema, mas você tem que saber o seu limite de trabalho. E tem que saber que nesse limite, o descanso, o ócio criativo, ele é importante para você encontrar soluções para a sua estratégia, para você encontrar soluções para resolver problemas do seu trabalho. Então, você não pode ficar vai dormir meia-noite, acorda de madrugada respondendo WhatsApp. Não, você precisa parar. Isso é importante para você produzir. Isso é importante para você entregar mais. Não é? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco essa visão do workaholic como o cara que trabalha de madrugada, porque isso é doentio. Isso não é workaholic. O workaholic, você tem que saber sempre como você pode produzir mais, mantendo a sua saúde física e mental. Exatamente. Né? E aí você vai estar entregando mais. E alguns episódios conversando com empreendedores, a gente sempre tocou no ponto de saber falar não. E você, como funcionário, você também tem que saber falar não. Sim. Certo que as pessoas têm medo, vão falar, mas eu vou ser desempregado, eu tenho família para sustentar, como é que eu vou falar não? Mas em alguns momentos é importante. Olha só, calma aí. Não dá para eu fazer aquela reunião super importante à sexta-feira à noite, porque eu tenho o aniversário da minha filha. Eu tenho que ir jantar com a minha família. Então, também tem você saber colocar, como você falou, o seu limite. Você saber entender, olha, peraí, não está legal. Eu trabalhei numa empresa que até hoje eu não tenho som no meu celular, porque ele tocava toda hora, inclusive de madrugada. Teve uma vez que me acordaram 1h da manhã. Você estava dormindo? Tá de brincadeira. Eu até olhei a hora. Falei, deve ser piada, é trote. Não, porque o e-mail do presidente tinha parado de funcionar. Mas, gente, 1h da manhã. Manda ele fazer alguma coisa da vida dele. O presidente também quer trabalhar 1h da manhã? Mas esses pontos que às vezes dão uma urgência para uma coisa... Gente, é sério que é urgente mesmo? O cara não está conseguindo ler um e-mail e acabou o mundo? Então, saber também medir. É urgente? Posso descansar? E a partir disso, nunca mais eu deixei trauma. Deixei toque no meu celular.
que eu acordei, falei, cara, tomei um susto, falei, tô atrasada, não, era 1h da manhã, e eu tinha chegado em casa, eram 10 da noite do trabalho, sabe? Então, era um período muito curto e para já estar sendo acionado novamente, como você falou. E nem tinha WhatsApp na época, hein? Por isso que ligaram. Uma boa ressalva, não tinha. Aline, a gente está aqui chegando ao final do nosso episódio. Uma conversa maravilhosa. Eu acho que deu para entender bem essa questão da importância de você conseguir equilibrar, de você entender as diferenças de gerações, entender o que a gente passou com a nossa geração e o que a gente também criticou da geração passada, porque, obviamente, a gente teve culturas diferentes, teve comportamentos diferentes e a sociedade também era diferente. A gente vem numa mudança muito alta, principalmente pela pandemia, tudo virou muito digital, empresas que não eram digital tiveram que ser digital ou fechavam. E também uma coisa que eu lembrei aqui, eu tenho uma amiga que ela falou, você já parou para pensar que a nossa geração foi a última que viu algo analógico funcionando? Eu falei, você quer me deixar triste ou feliz? Dá um nervosinho. Porque é isso que você falou, essa geração já é digital. Sim. É uma geração que vê a TV já acha que é touch. A gente, era TV tubo, gente. Era, né? Telefone é linha. Então, a gente tem que também entender que muita coisa veio dessa mudança, mas muita coisa também a gente tem que ali moldar e conversar e, de alguma forma, conseguir equilibrar isso tudo. E, para a gente fechar, eu sempre pergunto, uma pergunta que tem a ver com o nome do podcast, que é Insights com Cafeína, que a ideia do nosso bate-papo é essa, trazer ideias, trazer insights, e a cafeína é um viciozinho por café, que é uma das coisas que me dá energia, que faz eu começar o dia com minimamente um bom humor. E para você, o que te dá energia para continuar, para acordar, para atender os seus clientes, para gravar seus vídeos, para fazer palestra, que você também faz bastante, vai fazer uma manhã? Vou. Então, o que te dá essa energia de você acordar? Ei, vamos lá, mais um dia. A partir do momento que eu descobri o meu propósito, para que eu tô aqui, comecei a enxergar a vida de um outro jeito. E é isso que me traz energia. É claro que família, isso tudo é um propósito nosso. Mas a partir do momento que eu descobri, assim, para que eu tô aqui? E eu entendi que eu tô aqui para transformar preocupações em felicidade. E é isso que me faz feliz. É isso que me faz querer, numa metodologia workaholic saudável. Importante, porque eu sou workaholic, mas até a página B, né, até a página 2, que é numa visão saudável. Então, hoje eu sei o meu limite. O fato de eu poder perceber em clientes, em amigos, em parceiros, eu tenho muito envolvimento também na parte de empreendedorismo feminino, né? Então, você poder perceber que você transformou uma preocupação de alguém em algo que agora ela consegue rentabilizar aquilo, ou que ela consegue dormir com uma paz, porque teve uma solução para aquele problema, isso me faz acordar. Essa é a minha cafeína. É um propósito bem legal. Você ter essa ideia de ajudar as pessoas a resolverem um problema. Empreendedorismo é uma forma, quando ele é bem feito, quando a pessoa realmente sabe o que ela está fazendo, porque a gente sabe que o Brasil tem criatividade em todos os cantos. Acho que a gente tem essa vantagem, a gente usa mal. Sim. A gente é mal incentivado a isso. Então, o empreendedorismo, por necessidade, de alguma forma, ele tem que ser moldado para poder gerar lucro, senão gera uma pessoa frustrada. E você ter essa missão de ajudar, não só no empreendedorismo feminino, que eu acho que é uma coisa muito importante, vem crescendo muito. Inclusive, algumas profissões começaram a ser regulamentadas, a se preocupar com isso, com todo esse movimento que tem sendo feito. Uma mudança de cultura mesmo que a gente vem passando e o empreendedorismo vem ajudando. Realmente, parabéns por esse propósito. Eu acho muito legal ouvir, assim, a gente sempre define um tema, mas você entender o porquê que você começou com neurogestão, o porquê que você tem a sua empresa, qual é o que te motiva, que é exatamente esse o foco da pergunta. É isso daí. O que me motiva é poder proporcionar para empresas e colaboradores um ambiente saudável, produtivo,
sem prejudicar a saúde mental de ninguém que está ali naquele meio. É isso que me motiva. Até porque para ser produtivo, se você tem um funcionário frustrado, uma não coisa vai que até eu funcionar. garanto, não vai funcionar. Realmente, muito obrigada por ter topado conversar. Acredito que neurogestão é ainda um movimento que está começando. A gente não ouve muito falar, então eu achei maravilhoso quando a gente definiu esse tema. Falei, caramba, que legal, vamos expandir, vamos mostrar que existe, que funciona, que dá resultado quando, obviamente, usado de maneira correta. Sim. Então, realmente, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço imensamente o convite. Um prazer imenso. Pessoal, a gente está terminando aqui mais um episódio do Insights com Cafeína. Espero muito que o conteúdo tenha ajudado vocês e até o próximo episódio.